Senador Sérgio, eu me dirijo ao senhor porque eu vou falar de um capixaba mineiro, ou mineiro capixaba, depende da ótica que se vê. Eu vou falar sobre o que está nesse momento, mais ou menos, acontecendo na França, em que o Sebastião Salgado, grande fotógrafo brasileiro, nascido em Minas, criado no Espírito Santo e radicado no Espírito Santo e na França, nesse momento recebe, instaurado, assim que se diz, instalado na Academia de Belas Artes da França. Se o Brasil tivesse, nesse momento, senador Cidinho, ganhando uma Copa do Mundo, estaríamos todos nós colados na televisão, assistindo algum dos nossos jogadores receber a taça. Não estamos fazendo isso, mas deveríamos. Pela primeira vez na história, nós temos um brasileiro ingressando na honrosíssima Academia de Belas Artes da França. Esse nome se chama Sebastião Salgado. Um fotógrafo que eu conheci quando jovem, eu e ele morando na França, estudantes de economia os dois, e que eu acompanho ao longo de toda a história dele nesses 45 anos, 47 anos, desde 1970, senador Paim. O Sebastião Salgado, de repente, disse que ia ser fotógrafo e não mais economista. Poucos deram a importância que se dá quando uma coisa começa a acontecer. E, de fato, ao longo do processo, ele não só se transformou em fotógrafo, mas no mais reputado, conhecido e vendido em livros fotógrafo do mundo inteiro. Pode ter algum ou outro que se considere no nível de conhecimento dele, de prestígio dele e com uma obra do tamanho da que ele tem. Mas não são muitos que se igualam nesse sentido. E eu, pessoalmente, com talvez a suspeição de quem o conhece ao longo desses quase 50 anos, de quem já publicou um livro com ele, com as fotos dele, obviamente, e com texto meu, eu posso dizer que deve ser o mais importante de todos os fotógrafos do mundo. E, sem dúvida alguma, uma das 3, 4 ou 5 personalidades do Brasil da minha geração. Talvez raríssimos outros ficarão na história, como ficará ele, entre aqueles da minha geração. Eu tive o privilégio não só de ser amigo dele no início, quando jovem, mas de acompanhar a história dele. A história de quem foi trabalhar na Organização Mundial do Café em Londres, e aí teve a sorte de ser enviado diversas vezes à África, onde fez fotografia, e daí se destacou com fotografias do povo. Depois, trabalhando numa grande agência de fotos do mundo inteiro, teve a sorte, o privilégio, a oportunidade de ser o fotógrafo que fez as fotos da tentativa de assassinato do presidente Reagan, nos anos 70, e foram dele as fotos que fizeram todas as capas de revista daquela semana. Eu acompanhei não só essa obra que ele foi criando, como a obra Gênesis, que é, eu diria, a maior obra de arte fotográfica de toda a história que já se fez, quando ele disse, eu vou fazer ao longo dos próximos 10 anos, e já tinha quase 60, eu vou fazer a fotografia do que não mais existirá no final do século XX. Eu confesso que quando ele falou isso eu não acreditei. E fez. E virou um livro chamado Gênesis, que é um best-seller mundial, vendido em todas as partes do mundo. Se vê em todas as bancas de livrarias do mundo inteiro, Gênesis, onde ele fotografa animais em extinção, geleiras em extinção, cidades que estão em fase de desaparecimento, etnias, muitas do Brasil, que sabe-se que não vão sobreviver à marcha do progresso, naquilo que o progresso também traz de negação. Mas acompanhei também, fui visitar e vi a obra maior dele,
que não é fotográfica, que é a recuperação em Aimorés da floresta atlântica, da Mata Atlântica, como era antes de quando aqui chegassem os portugueses. Sebastião Salgado recebeu do pai uma propriedade, creio que de 900 hectares, eu fiz questão de não preparar nada do que eu estou falando, tudo pela memória, tudo pelo sentimento, se eu não me engano, 900 hectares, que estava já transformado todo em pasto de gado, e disse, eu vou recuperar isso aqui, como era antes dos portugueses chegarem aqui. E fez um exercício fenomenal de arqueologia florestal, identificando as árvores, claro que com a assessoria de especialistas, identificando quais as árvores deveriam ser plantadas, e hoje a Mata Atlântica ressuscitou naquela região. E não só a mata, no sentido da botânica, mas voltaram os animais. Ele recuperou a flora e a fauna veio espontaneamente. E hoje se tem, naquela região, um pedaço da Mata Atlântica, graças a ele, e a sua esposa, Lélia, também, sem a qual dificilmente ele teria conseguido fazer tudo isso. E tudo isso muito bem representado em um filme feito pelo seu filho, o Juliano, que você assiste com muita facilidade por aí, passa no mundo inteiro. De tal maneira que hoje eu decidi prestar essa homenagem a ele, porque ele está prestando uma homenagem ao Brasil, por existir, por ter feito a obra e por ser reconhecida a sua obra e ele próprio nessa prestigiosa Academia de Belas Artes da França. É uma honra, senador Paim, que o Brasil tenha uma figura como o nosso Tião Salgado. E é uma honra saber que é um nome respeitado, reconhecido em todo mundo hoje, graças ao seu trabalho ao longo de décadas sistemáticas de cuidado na fotografia da realidade do mundo. Mas não só isso, da proteção da realidade do mundo, como a gente vê pelo que eu citei da floresta, mas o amor dele aos povos nativos, especialmente do Brasil, embora não só do Brasil. É dele o trabalho de acompanhamento de grupos indígenas primitivos no Brasil. E ele faz com um carinho, com uma competência que raramente se vê. Eu tenho mais uma referência a fazer sobre Sebastião, mas eu passo a palavra ao senador Sérgio. Senador Gustavo Buarque, presidente, eu quero me juntar... Nesse espaço, só para lembrar que não poderia ter a parte, mas pela importância do tema e a justa homenagem, Vossa Excelência está com a palavra. E pela minha iniciação também. Obrigado. Mas eu quero me juntar a essa justa homenagem, essa devida homenagem ao Sebastião Salgado por várias razões. Primeiro, porque eu sou também mineiro capixaba. Eu nasci no Espírito Santo com 29 anos e eu sou vizinho do Sebastião Salgado, em Vitória, e tenho grande admiração, reconhecimento pela sua obra, e só adicionaria de que ele, não só a propriedade dele foi resgatada pelo trabalho do Instituto Terra, mas ele é um dos grandes elementos de esperança, de recuperação do Vale do Rio Doce, porque o Instituto Terra está envolvido com essa recuperação e nós temos certeza que, como tudo que ele fez na vida, fez bem feito, nós teremos também esse trabalho ecológico dele tão bem sucedido quanto o trabalho dele na arte, na fotografia, e agora um orgulho para todos nós brasileiros, esse reconhecimento da França. Obrigado, senador Sérgio. Eu quero concluir, senador Paim, com duas coisas. Primeiro, que eu vou propor que façamos aqui alguma solenidade, mas isso eu quero fazer junto com o Jorge Viana, porque o Jorge Viana, eu diria que eu posso ser até um amigo mais antigo dele. Mas o Jorge Viana talvez seja mais profundamente amigo do que eu, pela vivência que tiveram juntos na Amazônia, junto com grupos indígenas. Eles viveram juntos ali. E segundo, dizer que ele é um ecologista tão radical, positivamente a radicalidade, que eu recebi dele uma crítica a um trabalho meu em que todos elogiam.
E ele fez uma crítica dura conversando comigo. Anos atrás, no ano 2000, em um evento que eu estava em Nova York, se perguntou sobre a internacionalização da Amazônia. E me disseram que não queriam que eu falasse como brasileiro, mas como um cidadão do mundo, como humanista. E eu fiz uma declaração ali que se espalhou por aí, que é a ideia de que eu sou a favor da internacionalização da Amazônia só depois que forem internacionalizados todos os poços de petróleo, todos os museus, todas as grandes cidades do mundo especiais. E fui citando, e disse que todas as crianças do mundo foram internacionalizadas. E eu concluí dizendo, enquanto isso não acontecer, a Amazônia é nossa e só nossa. As pessoas me elogiam muito por isso, senador, menos Tião. Sebastião Salgado um dia disse para mim, o final está errado. Se o Brasil não é capaz de cuidar bem da Amazônia, a Amazônia deve ser colocada à disposição da humanidade para cuidar dela. Foi a pessoa que me fez uma crítica que eu reconheço que tem seu sentido. A Amazônia é nossa, mas ela pertence à humanidade inteira. E eu fico feliz de estar aqui, o Capiberibe, porque é uma da região que está aqui. Aquela crítica que o Tião me fez me despertou para algo que nós precisamos pensar. Temos que ser, sim, nacionalistas brasileiros, mas ter um sentimento de pertencimento que nós temos à humanidade inteira, ao planeta Terra. Tião é quem me fez despertar para isso, em uma crítica a um trabalho meu que eu considerei que fosse uma grande coisa ter dito, enquanto não internacionalizar tudo, a Amazônia é nossa e só nossa. E ele disse, sim, é nossa e só nossa, se soubermos cuidar bem dela. Isso é um sentimento de um ser humano que está acima mesmo de todas as nossas pobrezas nacionais. Eu concluo e passo a palavra ao senador Anastasia, que pediu para uma parte, dizendo, talvez esse seja o meu maior reconhecimento ao Tião, quando ele me fez essa crítica de um ser humano que está acima das paixões que nós temos, muitas vezes, em função da nossa origem nacional. Senador Anastasia, fico feliz de passar a palavra como mineiro que o senhor é. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu estava no meu gabinete de audiência, mas acompanhando o discurso de Vossa Excelência, vim aqui desabalar da carreira, como se diz no meu estado, há tempo, felizmente, de fazer aqui um breve à parte para saudá-lo, exatamente pela iniciativa desse discurso, em homenagem a um grande mineiro, um grande brasileiro e, mais do que tudo, a um homem da humanidade, como Vossa Excelência muito bem definiu agora, o fotógrafo, o homem do bem, que é Sebastião Salgado. Eu também tive a oportunidade de visitar a sua obra em Imorés, é algo primoroso, ali nos renova, de fato, a esperança da recuperação ambiental na bacia do Rio Doce, e eu quero aqui aplaudir Vossa Excelência pelo discurso e reiterar que o trabalho que ele faz lá em Imorés é maravilhoso e atinge não só jovens que estão ali aprendendo, mas, de fato, todo o ecossistema daquela importante região de Minas e do Espírito Santo. É uma pessoa especial que merece o reconhecimento de todos nós brasileiros pelo nome que ele leva do Brasil e de Minas Gerais ao mundo pelo seu trabalho extremamente social e muito bem feito. Parabéns, senador Cristóvão, pela bela palavra. Muito obrigado. Obrigado, senador Anastasia. Eu concluo, senador Paim, dizendo que, senador Sérgio, talvez não. Eu acho que ele tem razão quando ele diz que a Amazônia é nossa para cuidarmos dela. Mas vou dizer aqui algo que está acima de qualquer outra contestação. Tião, você é nosso e vai ser sempre nosso, mesmo sendo membro da Academia Francesa de Belas Artes, mesmo sendo um cidadão do mundo. Você, Tião, você é nosso. Era isso, senhor presidente.